Olá, está no ar mais um Negócios em Debate aqui na sua TV Inova SC. Hoje o nosso tema é o foco no core business. A tradução desse termo é núcleo do negócio, ou seja, é a parte central de uma empresa, o ponto forte do negócio. O core business é a razão pela qual uma empresa existe. Muitas vezes nasce do sonho do empreendedor, do empresário. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no nosso estúdio o Carlos Kincheski, gestor de negócios do Sebrae Santa Catarina, e o Luiz Carlos Padilha, da Eventos Brasil. Bom, começo agradecendo a presença de vocês aqui hoje para falar de um tema tão importante para o empresário, para o empreendedor. Vou começar perguntando para o Luiz, para falar dessa jornada que ele viveu como empresário. Você iniciou o teu negócio como uma choperia e você mudou de atuação. Queria que você falasse como é que foi essa tua jornada. Foi realmente um divisor de águas ali, né? Eu tive todo um processo dentro da choperia de entender o que as pessoas queriam. Não somente beber um bom chopp gelado e estar entre pessoas. E eu comecei a entender que eu não vendia somente um chopp gelado e um bom ambiente, em si uma boa sensação às pessoas. E eu comecei a evoluir nessa sensação cada vez mais e realmente vi que isso poderia ser feito em qualquer ponto, em qualquer lugar, né? Claro, dentro de um equilíbrio poderia ser feito. Nessa tua jornada, assim, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi quando você despertou para ir para a área de eventos, né? Essa experiência do dia a dia, o que você queria viver enquanto empreendedor, empresário? A primeira coisa que eu notei, que a gente começou a notar, foi o seguinte: eu não estava fazendo nada mais, nada menos dentro de uma choperia do que os eventos para pessoas que procuravam uma boa sensação, como eu falei no começo. Então, quando tu começa a entender o que o teu cliente quer, tu está fazendo um evento para o teu cliente. Uma das coisas que nós víamos, claro, e a gente só servia bebida e alguns petiscos, mas alguém queria algo mais do que os petiscos. Então nós tínhamos que adaptar isso. Eu não quero mais, eu quero mais do que os petiscos, eu quero ter uma boa música. E qual é a música que o cliente quer? Então o que a gente precisava fazer? Levantar aquilo que o cliente precisava ou queria e trazer e tentar fazer com que eles buscassem naquele local o desejo deles, a satisfação deles, né? Quando eu comecei a ver isso, eu entendi que eu estava fazendo um evento, mais do que servir chopp numa mesa, entregar para as pessoas, eu estava fazendo um evento, vendendo uma sensação e que eu não mudei, na verdade, né? Eu adaptei, eu melhorei, né? Então, com essa melhora, com essa adaptação, eu expandi o meu negócio, né? Então, mais do que sensações, eu vendi novas possibilidades. Novas possibilidades, Carlos. O empreendedor, muitas vezes nessa jornada, tem medo de dar esse passo, tem medo de ousar, tem receios e é natural. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como conseguir chegar nesse core business, né? Em meio a tantas dúvidas que o empreendedor tem. Um ponto importante que a gente percebe muito na fala do Luiz é a questão de ouvir o cliente. Então, a partir do momento que ele foca naquilo que o cliente espera dele, ele se coloca no lugar do cliente, essa empatia que ele cria, ele traz para ele novas oportunidades de serviços a serem oferecidos, com foco sempre no propósito do que ele quer entregar enquanto CNPJ, enquanto empresário. Então, a gente percebe muito claramente isso no Luiz e é o foco da empresa. O empresário ele precisa estar focado naquilo que ele se propõe a entregar para o seu cliente, mas ele precisa inovar. Ele precisa colocar um alvo lá na frente, ele precisa almejar algo maior do que ele está em hoje, mas sempre com muito cuidado. É um passo de cada vez, ele não vai sair do ponto que ele está hoje e chegar nesse sonho da noite para o dia. Então ele precisa ir devagar, ir testando e conversando principalmente com os clientes ou potenciais clientes para ouvir o que essas pessoas, porque muitas vezes a gente imagina que as pessoas querem alguma coisa e quando a gente vai conversar a gente percebe que não.
Não é bem isso que eu estava imaginando. Então, eu tenho que conversar muito, eu tenho que testar. Sempre que eu for lançar um produto, que eu for lançar um serviço novo, eu tenho que cuidar do meu propósito, mas eu tenho que entender o que o mercado está pedindo para mim. Então, isso o Luiz teve muito claro e a gente percebe que é o ponto que traz o sucesso do empresário. Ele não entregar aquilo que ele gosta, aquilo que ele acha que é bom, ele precisa ouvir o cliente, ouvir o mercado para poder fazer uma entrega à altura daquilo que é esperado da empresa dele. Ele está fazendo para os seus clientes, não para si. E existe muita confusão, às vezes, vocês escutam muito enquanto Sebrae, essa dúvida, na verdade, e até essas ações erradas, um caminho errado do empreendedor. É o meu filho, é a minha empresa? É o cuidado, né, que a pessoa ela cria uma empresa e às vezes a afetividade que ela cria com esse CNPJ, a gente chama, né, de parece que está tratando do filho dela. São poucos os empresários que abrem um negócio realmente para ganhar dinheiro, para girar economia, para se desenvolver. Muitas vezes muitas empresas abrem por necessidade. Não é o caso do Luiz, a gente percebe que ele abriu por uma oportunidade de negócio e ele mudou a atuação dele, a própria empresa. Ele estava dentro de um programa do Sebrae, ele identificou que aquele formato não era o formato que deixava ele realmente feliz. E a partir dessa identificação, ele percebeu que era uma oportunidade de mercado de trabalhar um pouco diferente, com um foco diferenciado, com uma entrega diferente. Não que o outro seja melhor ou pior, mas sim aquilo que ele se sente feliz em fazer. E aquilo que a gente se sente feliz em fazer, a gente faz com muita mais tranquilidade, a gente despende muito mais horas, a gente acaba se dedicando muito mais e certamente o resultado vai ser melhor. Porque a qualidade do meu serviço está diretamente relacionada à minha capacidade de entrega. Então, se eu estou entregando algo que me deixa feliz, que eu vejo, que eu percebo e tenho essa sensibilidade de o meu cliente estar ficando feliz, e a minha felicidade enquanto empresa é deixar o cliente feliz, então tudo isso essa questão é o ponto principal que o empresário precisa sempre focar. Olhar o cliente e entregar aquilo que ele precisa e não o que eu imagino que ele vai precisar. Luiz, eu acho importante até focar agora nesse teu processo junto com o Sebrae, né, que o Carlos trouxe, que ajudou você nessa nova fase, nessa transição. Eu queria que você explicasse qual foi o programa que você fez e no que te ajudou. Quando estava com a choperia, resolvi buscar mais informação. Isso é muito importante. Deixar bem claro que o empresário tem que entender que ele não é o detentor de todo conhecimento. Bem pelo contrário, né? As coisas mudam com o passar do tempo e a todo momento, né? E a gente nunca vai fazer igual. Igual muitas empresas que fecharam fazem. Nós temos que ter uma coisa contínua de mudanças, né? E a primeira coisa que eu entendi foi que eu precisava buscar informações, trazer as informações para mim, e aí ver o que eu posso melhorar na então choperia, né? Mas que eu poderia melhorar ainda mais. E aí eu busquei o Ali, o Agente Local de Inovação. Indiscutivelmente, assim, é uma consultoria que eu recomendo a todos, tá? Que ela é muito observadora, eu gosto de usar muito a palavra observadora, porque ela tira a gente de dentro da caixa. Ouve muito e depois nos coloca na posição correta, no lugar certo, né? Para que a gente possa desenvolver dentro da tua empresa, dentro da tua expertise. Então, indiscutivelmente, o Ali, o Agente Local de Inovação, foi o divisor de águas que precisava para fazer tanto a mudança, tá, quanto o crescimento dentro de um limite na choperia. Né? E é importante frisar que o agente local de inovação, ele é uma pessoa que foi capacitada, ela aplica as metodologias, as ferramentas, mas todo o sonho, o propósito da empresa, quem sabe é o empresário. Então, ele não vai interferir nisso, mas ele vai aplicar essas ferramentas para proporcionar aquilo que a gente vinha conversando. Fazer com que o empresário volte para o mercado, volte para o seu cliente ou um potencial cliente,
e converse, identifique quais são as reais necessidades e a cada entrega, a cada encontro que são realizados, há um crescimento e há um desenvolvimento desse empresário que está participando. Ele percebe que as respostas, os resultados são imediatos. Na medida que vai cumprindo ali as etapas, hoje o agente local de inovação ele atua 5 meses dentro da empresa, totalmente gratuito. Ele é um programa, eu costumo dizer que é um programa caro, mas para o empresário ele é gratuito, ele é 100% subsidiado. É um programa nacional, é entregue em todo o território nacional, que aqui em Santa Catarina o Sebrae é referência na entrega dessa solução por trazer resultados de produtividade, que é o foco do agente local de inovação, produtividade, é aumentar a produtividade do empresário. Então, tudo isso é feito uma medição no início e uma medição depois de 3 meses ao término do programa para fazer esse comparativo e a gente percebe uma evolução significativa do empresário antes do programa e depois do programa. Por isso que ele é tão difundido e nós atendemos aqui na Grande Florianópolis 396 empresas a cada 5 meses. E no último ciclo nós tivemos 200% de leads de pessoas interessadas que se inscreveram no programa. Agora a gente está estudando de que forma entregar algo para esse empresário que não pôde participar e já garantindo a participação dele no novo ciclo, porque os resultados são extremamente positivos. O empresário tem que estar disposto também, né? Eu digo, o Sebrae subsidia os programas, mas é necessário uma disposição. E aí é uma jornada muito pessoal de cada empresário, de cada empreendedor, para estar abraçando isso. Eu até perguntando para o Luiz, né? Como é que você organizou? Porque tem que, em paralelo, tocar o negócio e também estar se aprimorando para poder melhorar o negócio. Eu queria que você falasse dessa experiência, porque com certeza é um desafio para o empreendedor que está em casa, que tem um dia, as 24 horas para administrar e ainda se preocupar em estar aprendendo para aplicar no negócio. É muito legal essa tua pergunta, porque assim, em toda mudança ela tem uma resistência, né? Todo mundo que pensa assim, meu Deus do céu, estão mexendo no meu filho, como foi muito bem colocado aqui. Há uma resistência, né? Eu faria desse jeito, mas tu faria dentro da tua caixa. E quando a pessoa está olhando de fora a tua caixa e observa os erros, tu vê que tu precisa mudar. Não é uma coisa simples, a gente sabe que não é. Mas tu tem que realmente estar disposto a receber essas informações. E desprender tempo, é fato. Tu tem que ter coordenar o teu dia para que tu possa desprender 1 hora, ou 15 minutos, ou 20 minutos, para que tu tenha um estudo sobre aquilo que tu vai trabalhar, né? Como é que eu posso, por um exemplo, quando eu estava trabalhando na choperia, como é que eu posso oferecer cerveja sem conhecer cerveja? Como é que eu posso oferecer música sem conhecer música? Então, a mesma situação é assim, como é que eu posso absorver aquilo que estão me ensinando se eu não estou estudando ou buscando ainda mais? Eu tenho que trazer, eu tenho que desprender esse tempo. Não é fácil, porque nós temos os nossos afazeres, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que acontecer, né? Eu gosto muito de dizer que ou tu incha ou tu cresce. E quando você cresce, é uma coisa responsável. Quando você incha, você cuida daquele filho dentro de uma caixinha de vidro, não quer que ele saia dali, você é que dá comidinha para ele, se ele te dá prejuízo, é você que paga o cartãozinho de crédito dele, é você. Entenda que isso é inchar. Você está mantendo a empresa, você não está crescendo a empresa, né? E o que o Ali fez com que eu conseguisse realmente absorver assim muito? Todo crescimento ele tem que ser gradativo, ele tem que acontecer pausadamente. Eu não posso querer estar lá na frente se eu tenho que estar no meio ou antes um pouco. Eu até posso estar na frente, mas aquilo que era para acontecer no meio eu vou ter que voltar para fazer. Eu vou ter 2 responsabilidades, a responsabilidade do final e do meio. Eu costumo dizer, não só no projeto Ali, mas em todos os projetos que o Sebrae aplica com empresários, que o resultado do projeto ele é diretamente proporcional ao engajamento, à efetiva participação do empresário, porque ele precisa se dedicar para que chegue ao resultado. Porque quem conhece do negócio, quem sabe o que é preciso fazer é o empresário. A
A gente tem as ferramentas, a gente tem os consultores nas diversas áreas de gestão que vão auxiliar e vão dar um encaminhamento e direcionamento do que ele precisa fazer para ele ter sucesso no negócio dele. Mas o negócio, ele é do empresário. O empresário é que sabe e ele tem aquele foco, ele tem o propósito dele bem estabelecido. Então, é por isso que a dedicação ao projeto, a qualquer atividade que o empresário vai fazer, no sentido de melhorar a sua gestão e o seu desenvolvimento enquanto empresário, é todinho dele. O mérito também é todinho dele. E para ter sucesso... Não, Luiz, eu interrompi, mas pode falar, Luiz. Não há vitória sem sacrifício, né? A gente não pode querer buscar uma vitória com facilidade, né? O que vem fácil vai fácil e o que a gente absorve com dificuldade a gente leva para frente e acaba, com certeza, transformando essa dificuldade em prosperidade, em novos negócios. Foi exatamente o que aconteceu comigo. A gente viu dificuldades e daí para frente a gente começou assim, bom, de agora para diante é um outro ciclo, eu tenho que fechar esse e tem um outro ciclo na frente. Para chegar ao sucesso, para chegar ao bom resultado, é necessário identificar o core business. Mas o Carlos vai explicar isso no próximo bloco, porque a gente vai fazer uma pausa rapidinha para tomar uma água e daqui a pouquinho a gente já volta com o Negócios em Debate. É só um minutinho. Estamos de volta com Negócios em Debate e hoje o tema é o Core Business, ou seja, o núcleo do negócio. Você, empresário e empreendedor, sabe como trabalhar o Core Business de forma estratégica do seu negócio? Quem nos ajuda hoje a responder essa e outras perguntas é o Carlos Kincheski, gestor de negócios do Sebrae Santa Catarina, e a gente recebe também o empresário Luiz Carlos Padilha, da Eventos Brasil. Bom, o bloco anterior a gente deixou essa dúvida no ar, o empreendedor em casa deve estar se perguntando, tá, mas e agora, como é que eu vou identificar isso que é tão importante? Às vezes parece óbvio, mas não é, e agora eu vou começar perguntando, então, como identificar, da onde partir para identificar o core business? Nós temos uma metodologia aplicada com aqueles clientes que nos procuram, as demandas que chegam no Sebrae, onde a gente, por meio de um profissional qualificado, especialista em diagnóstico empresarial, ele faz uma série de perguntas, e ele faz uma conversa com o empresário e, a partir de alguns pontos importantes, ele vai identificando quais são as principais necessidades do cliente. Nós chamamos esse diagnóstico de como anda a sua empresa. Ali ele define, ele traz pontos ele traz pontos importantes na gestão do negócio. São 6 áreas que são altamente, numa conversa ele vai levantando e vai identificando quais são as necessidades e faz uma priorização daquilo que precisa ser trabalhado antes. E muitas vezes esse consultor ele identifica como o próprio core business do empresário não está muito bem definido. Ele consegue perceber que o empresário ele tem uma atuação muito mais por necessidade, e aí ele começa a identificar que o Sebrae tem algumas ferramentas para poder trabalhar isso no empresário. E o que a gente faz? A gente coloca num segundo passo com um especialista que vai conversar, que vai identificar as necessidades por meio de aplicação de algumas ferramentas. O Canvas é uma delas que a gente aplica. E ali o empresário vai conseguir ter um cenário geral da empresa dele. Ele vai conseguir colocar no papel todos os aspectos que envolvem a gestão do negócio. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas abrem a empresa, começam a trabalhar, tem uma especialidade técnica muito elevada, são excelentes naquilo que fazem, mas quando ele abre o CNPJ, ele vira uma empresa. Então ele precisa também cuidar da gestão. E muitas vezes no decorrer do dia a dia, na correria, o empresário ele vai cumprindo aquelas obrigações que ele tem com os clientes, ele não consegue planejar um crescimento, ele não consegue desenvolver uma campanha para melhorar o mercado dele, para atuar mais efetivamente no mercado, para escutar mais o cliente. Então, tudo isso a gente consegue orientar e consegue colocar consultores especialistas em cada uma dessas áreas. Nós trabalhamos com 17 áreas do conhecimento em gestão empresarial, que ali a gente consegue, a partir dessa identificação e da priorização, começar a atuar em cada um desses pontos com o empresário para ele se desenvolver enquanto empresário. Não vai discutir nunca com o empresário a questão da técnica dele. Porque a questão técnica, a entrega que ele faz, o marceneiro, por exemplo, ele sabe fazer e nós não temos a mínima condição e competência para trabalhar, para dizer como ele tem que fazer o trabalho dele. Mas a partir da hora que ele abre um CNPJ, aí sim o Sebrae tem todas as ferramentas para auxiliá-lo no seu
tanto na entrega daquele serviço que ele faz, de que forma ele pode entregar, de que forma ele tem que se preparar para o mercado e como ele tem que focar, ou fazer um planejamento das suas atividades, do seu negócio, porque, como diz o Luiz, ele não pode inchar, ele tem que crescer. E para crescer, ele precisa estar respaldado das questões em gestão, tanto no planejamento financeiro, de recursos humanos, marketing digital. Hoje que as empresas precisam ter uma presença digital. Mas eu preciso vender online? Não necessariamente, dependendo do negócio. Tem alguns negócios que são indicados, que a gente acaba acessando o negócio por indicação de um colega, por indicação de alguém que já experimentou. E após a indicação, a primeira coisa que todos nós temos é entrar na internet para pesquisar. Quero pesquisar a empresa, quero pesquisar o serviço. Então, se a minha empresa não tem uma presença digital, toda aquela indicação acaba passando por um momento de dúvida daquela pessoa que recebeu. Então, a presença digital é muito importante. Então, tudo isso a gente tem, como eu falei, vários especialistas em cada uma dessas áreas para a gente poder, aos pouquinhos, ir melhorando a gestão do negócio do empresário dentro de cada especialidade dele. Então, o grande objetivo é alavancar a empresa. Nós temos hoje no Sebrae Santa Catarina a missão de acelerar as empresas no estado. A gente quer pegar um MEI, transformar ele em ME, microempresa, trabalhar a gestão, prepará-lo para ele se transformar numa empresa de pequeno porte, e a partir da empresa de pequeno porte que ele não precise mais do Sebrae, que ele vire uma média ou grande empresa, e aí sim tome o mercado todo para ele. Mas o grande objetivo nosso é trabalhar ponto a ponto, com cuidado, sem pressa. Precisa conhecer, testar o mercado, testar os produtos novos, trabalhar com inovação. Inovação não é uma coisa de outro mundo, todo mundo pode inovar, a gente pode inovar no processo, pode inovar num produto novo, mas sempre, e isso eu costumo repetir, é bom frisar bastante, sempre com o olhar do cliente, o que o cliente está esperando. Porque se eu criar uma coisa muito diferente, eu posso estar sendo só criativo. E a criatividade não traz sucesso. Eu preciso inovar. Para inovar, ela tem que ter aplicação prática para quem compra aquele produto, para quem compra o serviço da minha empresa. Luiz, falando do core business, né? Como é que você fez esse processo de identificação? Você ainda está num momento também de eterna construção, né? Fato. E é interessante porque o Carlos falou da questão da inovação. Você inovou dentro do teu negócio, de certa forma, né? Você ampliou o teu leque de serviços. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e do momento que você está vivendo agora com a tua empresa. Eu quero recuar um pouquinho, falar um pouquinho do que aconteceu quando eu entrei no projeto do Sebrae, que eu achei maravilhoso. Assim, a primeira coisa que a gente tem que ter no meio do caminho, e que eu aprendi talvez a duras penas, vamos dizer assim, é que nós não podemos misturar a razão com a emoção. A emoção de tu ter o teu negócio é muito importante. É claro, tu tem que trazer ela, é fato, isso vai desenvolver. Mas quando tu tem a razão, o equilíbrio entre as duas coisas, ele vai desenvolver com responsabilidade. Desenvolver com responsabilidade é a primeira coisa que a gente tem que pensar. É dentro desses dois pontos, a razão e a emoção, que vem o conhecimento, para que tu tenha essas duas coisas, é que tu vai descobrir o teu core business. Tá? É lá que tu vai descobrir. Não existe um outro lugar. O foco dele, a caixinha está ali. Né? Eu passei por isso. E a gente volta a bater na tecla da mudança, que dói, às vezes, né? Mas que a gente tem que ter, é obrigado a ter, tem que acontecer. E no meio do caminho vem aquela emoção de, meu Deus, eu agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar porque o Sebrae pediu? Não, porque a tua necessidade precisa. Até onde tu quer chegar com o teu sonho? Qual é o passo que tu vai dar? Isso tudo tem que ser pontuado, para depois tu fazer a mudança. Né? E, Carlos, é tudo com base nos indicadores, né? Sim, sempre medindo, avaliando, medindo e aplicando novamente, controlando esses resultados, porque a gente precisa que eles deem um resultado positivo. Não quer dizer que tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Então, por isso que a gente precisa medir. Por isso a importância de medir, sempre antes, no meio, depois. Ela é cíclico, né? A gente não começa uma inovação e termina. O próprio core business a gente define, depois o mercado pede algo diferente, aí eu identifico a minha empresa, se ela tem capacidade para atender, de que forma que eu posso
claro, sempre com foco naquilo que eu me propus a fazer, mas eu tenho que ter esse olhar para o mercado para ver o que o mercado quer. Eu não posso estar oferecendo algo no mercado que não tem aderência com o que as pessoas precisam. Então, muito cuidado e sempre focando e observando essas respostas. Então, não é um trabalho fácil, a gente sabe, até porque a gente, quando cria uma empresa, quando a gente, enquanto ser humano, se propõe a fazer algo, a gente já almeja o resultado final. E esse resultado final, esse alvo, ele precisa ser modificado muitas vezes no decorrer do caminho. A gente vai entender que uma entrega pode ficar melhor identificando aquilo que o meu cliente precisa. Eu ia perguntar, a gente vem de uma batida de pandemia, de um cenário em que todo mundo teve que parar para repensar negócios, foi impactado de alguma maneira e tudo mais. Luiz, como é que você lidou com a pandemia especificamente que atingiu o teu setor? Eu fui taxado às vezes de maluco, porque eu abri o meu negócio no meio da pandemia. Então eu tive, quando eu abri a choperia, era quando todo mundo estava se encolhendo. E eu, já nesse período, comecei com a ajuda de vários amigos e ainda não tinha buscado o foco de conhecimento, né? Buscar o que o mercado estava oferecendo. E aí, abrir uma choperia, que é onde tu recebe pessoas para tomar um chopp, o que as pessoas estavam querendo? E eu comecei a trabalhar com a teleentrega. Então, as pessoas me pediam a cerveja, o chopp, eu entregava na casa deles. Isso, claro, não foi no auge da pandemia, mas foi na pandemia. E depois começou as liberações. Então, o que eu fiz? Talvez eu não tivesse tido nesse momento um lucro tão grande vendendo para eles, mas eu me fiz ser lembrado quando a empresa abriu definitivamente as portas para receber as pessoas. Então, quem me entregava, a choperia X entregava para mim. Eu entregava o produto para eles. E aí eu me fiz ser lembrado. E foi muito legal esse período, porque tinha pessoas que eu comecei a conversar, às vezes por aplicativo, alguma coisa assim. Poxa, que legal te conhecer pessoalmente, porque tu só mandava entregar as coisas na minha casa. E aí criou o vínculo, que é muito importante entre o empresário e o seu cliente. Criar vínculo. Eu tinha pessoas que iam na choperia, muitas e muitas vezes, chegavam lá e diziam assim, poxa, o Luiz Padilha está aí. Eu disse, não está. Eu queria conversar com ele, porque eu ia conversar com eles. Eu entendia. Até algumas pessoas diziam que era uma mescla de empresário com psicólogo, porque eu ficava muitas vezes sentado e conversando. Então, a gente captava o que a pessoa... Faz parte esse diálogo, esse diálogo com o faz cliente. parte, E relacionamento, né? Tem que ter esse contato com o cliente, faz parte, né, do atendimento sempre. Agora, falando dessa ajuda, desse auxílio, desse braço a mais que o empreendedor, muitas vezes numa jornada que se sente solitário e pensa, meu Deus, o que eu faço, que caminho seguir? Tem o Sebrae, que pode estar ajudando a identificar o core business e aí seguir toda a trilha, né, necessária para ver crescimento, aumento de produtividade e tudo mais. Carlos, como que o Sebrae pode estar auxiliando o empresário e o empreendedor? Nós temos algumas formas do empresário chegar até o Sebrae. Nós temos os nossos escritórios por todo o estado, onde as gerências regionais são responsáveis pelos territórios. O nosso 0800 570 0800 também, ligando para esse número, vai ser atendido por uma pessoa da região. E o próprio site do Sebrae, o sebrae-sc.com.br, onde ali no site o empresário ele consegue navegar por porte. Nós temos um conjunto de soluções e programas separados por porte de empresa, por setor. Então, o empresário consegue navegar e se identificar. O programa Agente Local de Inovação, que o Luiz se referiu e que ele participou, nós, aqui na Grande Florianópolis, nós trabalhávamos com 18 agentes até agosto. A partir de meados de agosto, agora setembro, houve uma ampliação muito grande do Sebrae em relação a esse atendimento. Nós passamos de 18 na Grande Florianópolis para 43 profissionais.
sendo que o foco mudou um pouquinho. Nós temos alguns que continuam trabalhando com foco no aumento da produtividade. Nós temos agentes locais do rede de agentes focados na transformação digital, então em soluções e metodologias específicas para trabalhar a transformação digital dentro do nosso cliente. Nós temos o agente ecossistema local de inovação, nós temos o agente de orientação empresarial, o agente de crédito que trabalha a questão financeira, com uma metodologia montada também para atender as especificidades do cliente. Então, houve um movimento, hoje o Sebrae tem 200 funcionários e 400 e tantos agentes do rede de agentes para poder atender. Então, nós mais do que dobramos a nossa capacidade de atendimento, além de toda a rede de credenciados que o Sebrae tem. Nós temos mais de 800 profissionais especialistas por área de gestão para poder atender a necessidade do empresário catarinense. Então, quais são as deixas? Né? Procurar o Sebrae. Procurem que você, a partir de um diagnóstico, a partir do levantamento das informações básicas da empresa, a gente consegue identificar, mensurar e priorizar algumas atividades, que muitas delas são 100% gratuitas, outras são subsidiadas de alguma forma, mas procurem, levem a sua necessidade para o Sebrae, procure o escritório ou pelo próprio site, vocês vão encontrar um profissional capaz de orientá-los e colocar em contato com esses consultores que vão conseguir desenhar e tirar uma fotografia da empresa. E a partir desse diagnóstico, como anda a sua empresa, que é um diagnóstico rápido, faz em 40 minutos, com a ajuda de um profissional, ele já vem uma devolutiva, ali já vem uma série de soluções que vão ser apontadas de acordo com as respostas do diagnóstico. Então, é uma devolutiva que a gente chama desenhada para cada empresa. Cada empresário vai ter os seus resultados, vai conseguir comparar com o setor para ver como é que ele está no mercado. Então, tudo isso é possível a partir da busca do empresário ao Sebrae. E sabendo que o empreendedor não vai ficar sozinho nessa jornada, agora eu pergunto para o Luiz, você não está sozinho, mas tem aquela questão, o que te faz acordar todo dia de manhã e tocar a sua empresa? O que te move? Vamos lá, existem várias situações que me movem, né? Entre elas o desejo de trazer novas sensações aos meus clientes. E a busca por essas novas sensações são feitas através do conhecimento que a gente busca, que a gente adquire. Todos os dias, quando a gente acorda, o empresário tem muito aquela cabeça de pensar em tudo do período do dia inteiro, para ver aquilo que ele pode fazer de melhor. Eu posso dizer, sem medo de errar, que quando eu vou pensar nisso, eu consigo enquadrar o Sebrae dentro do projeto Ali, que foi o que me trouxe, entre outros mais que eu fiz até inclusive através do site do próprio Sebrae. Ele é o parceiro ideal. O parceiro ideal não simplesmente porque é um processo gratuito que me auxiliou dentro de um período que eu estou investindo na minha empresa, né? Mas sim o parceiro ideal porque tem a informação certa, o diagnóstico certo, ele faz uma leitura daquilo que eu preciso. Isso é importantíssimo. E aí a gente bate naquela tecla no início que empresário, você não sabe tudo. Acorde com esse pensamento. Se você acordar com um pensamento que sabe tudo, vai entender na dor que não sabe. Então, através do amor, busque conhecimento. É isso que me faz acordar. Buscar o conhecimento para agregar a empresa, fazer com que ela cresça cada vez mais. E aí sim, quem sabe, partir de MEI para outra categoria, porque essa é a intenção do empresário, né? Cada vez galgar um lugar diferente no mercado de trabalho e entender que ele não é sozinho, ele tem outras pessoas, outras famílias ao redor. Então, tu tem que dar certo, a obrigação do empresário é dar certo. Carlos, dar certo como? Aquele recado final para o empreendedor, para o empresário que está em casa, que está se perguntando para onde eu vou, como eu vou, são muitas dúvidas, faz parte da jornada? Faz, mas tem solução. Tem solução, conte com o Sebrae.
Não existe uma solução única para todos os empresários, cada um está num processo de crescimento, de desenvolvimento, até para abrir uma empresa, né? Você que está interessado em abrir uma empresa, tem ideia, tem uma competência técnica e deseja abrir uma empresa, procure o Sebrae. Nós temos profissionais que vão orientá-lo qual o melhor formato, qual o melhor porte, como iniciar esse processo, como desenhar essa empresa no papel que consiga enxergar num quadro todas as possibilidades, todos os serviços, tudo que está envolvido dentro de uma gestão de uma empresa. Porque, como eu falei, não basta a gente ter um conhecimento técnico para ter sucesso. Isso vai dar sucesso na resposta, na entrega que eu vou fazer. Mas como eu entregar para o cliente, como eu vendo para o cliente, eu aceito cartão, quais são os... o que traz o uso de cartão de crédito, débito, recebimento de dinheiro em Pix, o que vai impactar na minha empresa, como que eu preciso estar organizado, só numa questão de venda, uma questão bem simples de como eu vou vender para o meu cliente, eu tenho que pensar, eu tenho que estruturar, porque eu sei que tem custos, eu tenho que prever esses custos, porque não adianta nada eu vender muito e eu vender errado, vender com preço abaixo do meu custo, porque aí quanto mais eu vendo, pior vai ser o resultado. Então, tudo parte do princípio que eu preciso gerar lucro, porque o empresário ele tem a família dele, tem todas as famílias envolvidas diretamente e indiretamente no negócio. A geração da economia no município, no bairro, ela depende dos empresários. Hoje, Santa Catarina, em geração de empregos, 70% dos empregos gerados no estado são pelos micro e empreendedores de pequeno porte. Então, o volume e o que gera na economia essa atividade, a tua atividade empresário, ela representa a economia do teu município e do nosso estado. Então, muito cuidado no tratar essas informações, em como formar preço, como planejar o futuro da minha empresa, como é que eu devo me posicionar no mercado, escutar muito o cliente. Isso a gente sempre repete bastante, porque eu preciso entregar aquilo que o cliente deseja e não aquilo que eu quero entregar. Eu tenho o meu core, eu sei o que eu quero e normalmente o empresário, quando ele define o seu propósito, ele define com base no mercado, mas sempre de olho em como o mercado está, em como o mercado está andando, as tendências. A gente falou em pandemia, a pandemia trouxe uma outra tendência que nem todo mundo estava preparado para entregar, que é a entrega digital, a minha presença digital. A pandemia está indo embora, enfraquecendo, mas essa tendência não passa, ela continua. Eu preciso ter a minha loja, mas eu preciso ter uma presença digital. E, claro, cada negócio é um negócio específico, por isso é importante essa conversa individual para a gente identificar no teu negócio, na região, no bairro, no município, como funciona e como o mercado está agindo nesse setor, como é que ele está caminhando, como é que ele está se transformando para cada setor, para a gente poder ajudar. E isso a gente tem profissionais que estão acompanhando e tem todo o cuidado para poder dar um resultado expressivo para a empresa. Certo, a gente tem as ferramentas, agora é utilizar. O Negócios em Debate de hoje fica por aqui. Quero agradecer a presença do Carlos Kicheski, gestor de negócios do Sebrae Santa Catarina, e do empresário Luiz Carlos Padilha. Obrigada pela presença e por trazer esse conteúdo que com certeza agregou e ajudou os empresários e os empreendedores em casa. Bom, e se você quiser saber mais sobre informações sobre os programas do Sebrae e sobre o Empretec também, acesse o QR Code que aparece aí no canto da sua tela. Continue acompanhando a nossa programação, a programação da TV Inova SC. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.